Paulinho se encontra aproximadamente no 4 meses e meio de pós-operatório, de uma revisão, né, de uma fratura por estese da tíbia. Isso é um período, digamos, curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia desde então, quando a gente entrou nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação. Felizmente segue uma excelente evolução, o atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, já fazendo exercício de fortalecimento. Porém, né, no início da temporada a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que nós ainda consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção em relação a algumas características que essa evolução precisa ter, né? Então a primeira delas é a cicatrização plena do osso, que está caminhando para isso, depois atingir a sua forma física plena, para depois a gente fazer o processo de transição física. O Paulinho é um atleta que a gente está muito otimista em relação ao retorno dele, né? Numa boa condição, porém sabemos que existe toda essa necessidade, né, de ter a cautela necessária seguindo o plano. O Paulinho... Ok, vamos lá, vamos falar bem a verdade? Vou falar bem a verdade sobre essa situação do Paulinho. Conversei com uma pessoa da área, que já trabalhou no Palmeiras, não posso revelar o nome, enfim. E a questão é a seguinte, não tem nada de errado com essa fala do doutor aí do Palmeiras. Esqueci o nome dele, cara. Deixa eu ver. Esqueci o nome, perdão. Se alguém souber, fala aí no chat. Não tem absolutamente nada de errado. Sabe o que tem de errado? Vou explicar pra vocês. E aí, eu vou, com todo respeito, depois a gente vai ver também um pouco das notícias... Das notícias não, dos vídeos dos companheiros de outras páginas e tal, vamos ouvir também ou refletir, a gente pode aprender com os outros. Mas olha só, sabe onde está o erro? Primeiro erro, e eu não vou falar, vou falar sobre a fonte que eu conversei, mas enfim, é uma fonte muito confiável, uma fonte, cara, trabalhou no Palmeiras, não tô falando de, um fulaninho que, não, trabalhou no Palmeiras, é uma fonte forte, e me explicou que é o seguinte: essa correção, essa cirurgia de correção, tinha um período de 6 meses para o retorno do Paulinho. Ele está há 4 meses e meio. Ou seja, está dentro da conta. E aí a primeira coisa, e aqui eu faço minha culpa também. Eu recebi informações e passei aqui para vocês de pessoas que eu até confio e tal, de que ele estava muito avançado e ele ia jogar em 2025. Eu trouxe informações assim. Muita gente trouxe que existia a possibilidade. O Massini trouxe, eu acho que o Lavieri, não tenho certeza, mas a galera trouxe que ele poderia jogar. Isso criou o quê? Expectativa. A Mariana Pallotta também criou expectativa. Então, muito a gente falou sobre uma possibilidade, pelo menos aqui, a gente criou uma possibilidade de que ele poderia jogar. Ninguém cravou, mas criamos uma possibilidade. Isso gera o quê? Expectativa. A expectativa nas pessoas. E aí, quando a notícia é de que vai ser no período que já estava combinado, vocês se frustram, porque vocês criaram expectativa. Então, primeiro ponto, eu assumo a minha responsabilidade nisso. E não vou dizer que eu me arrependo, porque são as notícias que eu recebi na época que eu passei para vocês, com toda a sinceridade. Agora, foi criada uma expectativa e eu também colaborei com isso. Então, se eu voltasse no tempo e tivesse a mesma notícia, eu teria entregado essa notícia para vocês do mesmo jeito. Mas eu assumo a minha responsabilidade. Agora, qual que é o ponto? Você olha aqui, ó, notícia da UOL. Médico do Palmeiras diz que Paulinho é desfalque no início de 2026. Olha a agressividade dessa manchete. Ele falou um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. E eu sei porque a internet é assim. Eu também faço isso. Isso é clickbait. Também faço porque é necessário, a gente precisa pagar as contas. Mas eu tô sendo muito honesto com vocês. E vou fazer isso na chamada do vídeo também. Se vocês estão vendo o corte, eu vou fazer isso no corte também para chamar a atenção de vocês. Mas prestem atenção. O médico do Palmeiras falou um monte de coisa. Não é o UOL, é parâmetro para nada. Eu peguei o primeiro exemplo aqui, o do GE também foi assim. Todo mundo é assim, o meu é assim de todo mundo. Internet, isso é regra número 1. Então, o que o médico falou foi falado. A gente viu o vídeo. A manchete é:
Paulinho é desfalque. É isso. Isso tá na manchete. A gente olha o PVC falando aqui na thumb, ó, começa sem Allianz e sem Paulinho. São manchetes negativas. Só que vamos ver o que ele diz? Vamos lá. Vamos destrinchar. O Paulinho se encontra 4 meses e meio pós-operatório, né? Isso é um período curto, período curto para o processo de recuperação dele. Ou seja, o tempo que ele está agora, 4 meses e meio, é curto. O que estava estipulado antes era mais mesmo. Ah, mas não falaram que ia voltar esse ano? Quem falou, errou. E eu assumo o meu erro. Eu errei também. Então, o Palmeiras não tem nada de errado. Não é que agora, como muita gente está dizendo, agora descobriram que o Paulinho vai ficar mais tempo. Não vai ficar mais tempo. Ele vai ficar o mesmo tempo que ele já ficaria. Quem criou a expectativa não foi lá dentro, foi a gente aqui fora. Assumo o meu erro. Espero que outros assumam também. Período curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia, olha lá, Palmeiras já sabia. O torcedor já sabia? Deveria saber, porque o Palmeiras avisou. Mas o torcedor preferiu acreditar em noticiazinha de internet. E eu assumo o meu erro também. Quando entramos nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação. Então o Palmeiras já sabia que esse período seria maior do que o anterior. Por que a gente criou a expectativa? A gente criou a expectativa. O Palmeiras já sabia. Primeiro ponto. Vamos destrinchar. Felizmente segue uma excelente evolução. Positivo. Quando ele vai falar da evolução, excelente evolução. Positivo. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, fazendo exercício de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que ainda consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção. Ou seja, vai estar dentro do quê? Daquele período que eles já sabiam que seria um período maior. Então tá tudo dentro do plano, velho. Tá tudo dentro do plano. E aí eu complemento com a informação que eu tenho, que eu trago aqui para vocês, que eu ouvi de gente que trabalhou lá dentro, de que é o seguinte: o Paulistão começa dia 11. Se dia 11 fosse a final do Campeonato Paulista, ele ia pro jogo. Ele estaria pronto para ir pro jogo. Só que o Palmeiras não precisa acelerar essa recuperação. Se a final da Libertadores, vamos supor, tivesse algum problema, deu um BO, vamos adiar a final da Libertadores, vai ser só no dia 11 de janeiro. Ele seria, inclusive, titular do Palmeiras. Teria sido feito um trabalho porque ele ia estar pronto. Ele já reuniria condições de jogo caso fosse um jogo muito decisivo. Mas é a estreia do Campeonato Paulista. É óbvio que os caras não vão forçar ele. O nome disso é cautela. Então, ele não vai estrear, isso não é um problema, isso era o que já estava preparado, era o que já estava projetado. A gente criou expectativa muito por notícias dos companheiros e minha também, que eu trouxe aqui, então a gente que assuma a responsabilidade. Não vou cobrar de ninguém, vocês que cobrem de quem vocês quiserem que vocês acompanhem, eu assumo a minha responsabilidade. Eu criei notícias, eu trouxe notícias criando expectativa em vocês. Volto a repetir, mano, as notícias que eu recebi eu traria de novo, porque é a notícia que eu recebi. Notícia a gente passa, entendeu? Eu recebi uma notícia de que o Paulinho poderia jogar na final da Libertadores, eu vim aqui e passei pra vocês, ponto. Não me arrependo, mas a partir do momento que isso não acontece, eu assumo minha responsabilidade, não pela notícia, porque a notícia, a minha função é essa, trazer a notícia, mas pela expectativa que vocês criaram por eu ter trazido a notícia. Então eu assumo essa parte da responsabilidade, espero que outros também assumam, e botem na cabeça de vocês, de uma vez por todas, não caiam nesse papinho, e eu coloquei nesse título só para chamar a atenção de vocês. O Paulinho não está bichado, o Paulinho não é um maré a turbo, não sei das quantas que a galera tá falando. O Paulinho não teve uma boa recuperação mesmo pela cirurgia que foi feita no Galo. O Palmeiras decidiu fazer uma correção estipulando 6 meses. Lá dentro já estava combinado que eram 6 meses. O Paulinho, no dia seguinte da cirurgia, ele avisou: eu não jogo mais esse ano. O Palmeiras sempre foi claro sobre isso, mas quem teimou foi a gente. Se a gente teimou, se a gente criou expectativa, a gente que agora tenha o mínimo de senso de não culpar o Palmeiras, porque a culpa não é do Palmeiras, é nossa. Quem foi que se iludiu? Nós. Então, tá tudo dentro dos conformes, mano. Se a final de algum torneio fosse no dia 11 de janeiro, ele jogaria. Ele teria como jogar. Mas não precisa. Então pra que você vai forçar o Paulinho pra essa estreia? Então a manchete, quando eu falo que é uma manchete clickbait é isso na internet, é desfalque no início de 2026. É fato. É desfalque. É fato.
Ó, 2026 começa sem Paulinho, sem Allianz e sem Paulinho. De fato, ele não vai jogar. Mas não é que tipo assim, ele ia jogar, mas agora descobriram que ele ainda não recuperou e vai ter que atrasar. Não vai atrasar nada. Segue dentro do planejamento. Não vai ter nenhum atraso. E é isso que eu tô vendo muita gente com essas manchetes passando adiante, como se tivesse esticado mais ainda o período de recuperação. Não teve isso. É o mesmo período. Só que isso é uma manchete requentada. Quando lá no início da cirurgia do Paulinho, saiu ele fez o post falando só volta em 2026, todo mundo postou, Paulinho só joga em 2026. E aí agora que ele talvez não vai pegar a estreia, a galera requenta isso aí, bota isso de novo pra gerar likes, pra gerar conteúdo, pra gerar cliques. É o que eu tô fazendo aqui também, de colocar isso na thumb. Eu admito que isso faz parte da produção de conteúdo e todo mundo tem que pagar suas contas, mas estou sendo muito honesto com vocês. Não caiam nisso, mano. Não caiam. Discutam, vamos debater, mas não caiam nisso de que o Paulinho teve um período de lesão agora esticado. Não vai esticar nada. Não vai esticar absolutamente nada. O planejamento que estava traçado lá atrás é o mesmo que está sendo cumprido. O problema foi a gente que criou a expectativa, certo? E esse foi mais um corte ou do Calma Parmeiro ou de algum programa que eu participei, tá bom? Porque agora eu já tô participando de tudo. O Rick tá famoso, tá bom? Bora adquirir o Roteiro da Liberdade, ele tá em pré-venda, tá bom? Com R$300 de desconto, 60% de desconto pros 100 primeiros ou até eu terminar de lançar todas as aulas. Com ele eu te ensino a viver de internet como eu vivo também aqui nesse canal, nos outros canais monetizados que eu tenho e até em participações que eu faço por aí, trabalhando só de internet, tá bom? Se você não é inscrito no canal Parmeiro, se inscreve aqui, tem vídeo Palmeiras todos os dias, tem lives todos os dias, confere os outros vídeos aí também e torne-se membro. Os membros recebem vídeos exclusivos de 2 a 3 vezes por semana, fechou? Quero te ver no próximo vídeo ou na próxima live aqui comigo. Tamo junto, avante palestra!